Olá, pessoal. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre comunicação em banda base. Então, vamos lá. Então, como a gente já tinha comentado, né, quando eu tenho sinais que vão de frequência zero, né, ou seja, nível CC, até uma frequência máxima, eu chamo esses sinais de sinais em banda base. Né? Já quando eu tenho um deslocamento para uma frequência mais alta em cima de uma portadora, né, eu tenho comunicação em banda passante ou banda larga. Né? Mas hoje nós vamos se concentrar na comunicação em banda base, né, onde eu tenho essa grande uso de espectro de frequência, né, porque eu vou de zero até uma frequência máxima. Bom, para entender a comunicação em banda base, a gente precisa entender que essa comunicação ela funciona como uma representação elétrica para bits. Né? Então, talvez a representação mais simples seja: se eu tenho nível lógico 0, eu vou ter 0 volts. Se eu tenho nível lógico 1, eu vou ter aí 3.3 volts, 5 volts, alguma coisa assim, né? Algum tipo de representação elétrica do sinal. Mas o que torna esse sinal em banda base é que esse sinal é um sinal quadrado. Né? Então, o que isso significa? Que aqui eu tenho uma fundamental, mas eu tenho harmônicas e o conjunto de infinitas harmônicas é que me geram esse sinal mais quadrado aqui. Né? Então, se eu fizer a decomposição espectral desse sinal, eu vou ter algo assim. Né? Partindo do pressuposto que eu paro na 15ª harmônica, né? Mas eu teria mais harmônicas aqui. Se eu pegar o sinal fundamental desse sinal aqui, a fundamental desse conjunto de bits, eu vou ter algo assim. Por que eu digo desse conjunto de bits? Porque se eu tivesse 01, 01, 01, 01, né, eu poderia ter uma frequência um pouco diferente aqui. Mas considerando esse sinal exemplo, a fundamental é essa aqui. Né? Mais ou menos essa aqui. Tá? Então, se eu pegar só a primeira harmônica, eu teria provavelmente um sinal assim. Se eu pegar até a segunda harmônica, o sinal provavelmente seria isso aqui. Se eu pegasse até a quarta harmônica, o sinal está se aproximando do sinal original. Com até a oitava harmônica, eu já tenho algo até decodificável. Né? E quanto mais harmônicas do sinal eu tiver, melhor esse sinal vai ficar. Por que eu digo quanto mais harmônicas eu tiver? Porque o canal de comunicação ele não é perfeito. Ele tem uma banda passante limitada. Né? Ele é um filtro passa-baixa. Então, quanto pior for o canal de comunicação, mais restrito esse filtro passa-baixa e menos harmônicas eu vou ter. Consequentemente, pior vai ser o sinal do outro lado do cabo. Né? Então, quando eu tenho uma comunicação digital, né, o objetivo é receber um sinal com fidelidade suficiente para reconstruir a sequência de bits enviadas. E eu poderia dizer que esse sinal aqui ele tem qualidade, né, suficiente ou fidelidade suficiente para ser decodificado como o seu sinal original, que era esse aqui. Né? Portanto, eu posso dizer até que é um desperdício de banda, né, eu transmitir mais harmônicos do que eu de fato preciso para replicar esse sinal. Então, esse conceito tem que ficar bem claro. Né? Então, não necessariamente eu preciso do sinal perfeitamente quadradinho do outro lado. Eu tenho que ter um sinal razoável para eu conseguir decodificar do outro lado. Tá? Então, para analisar um pouco o canal, né, dada uma taxa de bits de B bits por segundo, o tempo necessário para eu enviar os 8 bits daquele exemplo que eu mostrei para vocês é 1 bit a 1 bit por vez, né, é 8 sobre B segundos. Né? Então, se eu tiver 8 bits por segundo, né, obviamente eu transmito 8 bits em 1 segundo, né, 8 por 8. Eu também posso dizer que a frequência do primeiro harmônico desse sinal vai ser essa velocidade de bits por segundo sobre 8 Hz. Tá? Então, se eu estiver transmitindo 8 bits por segundo, a fundamental desse sinal provavelmente vai ser 1 Hz. Tá? Então, se eu pegar um canal, escolher um canal de comunicação muito ruim para pensar em transmissão, que é uma linha telefônica, ou par trançado da linha telefônica, geralmente
a linha telefônica, depois que surgiu a DSL, ela tem a parte de banda larga, que tem alta frequência, e tem o sinal de voz, que está de 0 a 3.000 Hz. Então ela tem, na verdade, um corte artificial ali, introduzido naquela comunicação, que limita o sinal de voz em 3.000 Hz. Né? Tem alguns motivos para isso, né? Eu consigo ter uma fidelidade suficiente de voz, limitando a banda aí em 3.000 Hz. E quando eu tenho a DSL, eu posso ter, inclusive, esse corte, e pode ser um filtro de linha, né? Que isola o sinal da DSL do sinal de voz. Ou o contrário também, né? Isola o sinal DSL para decodificação internet, ou isola a voz, né, para decodificação de voz, ou recepção de voz, né? Transmissão de voz analógica. Mas se eu considerar esse canal aí de 3.000 Hz, essa restrição significa que o número do harmônico mais alto que eu passo ali é 3.000 Hz dividido por B sobre 8, onde B é essa velocidade em bits por segundo. Ou, né, se eu passar esse 8 para cá, 28.000 dividido por B, que é a velocidade de bits por segundo. E isso considerando que o corte é abrupto, porque o corte, na verdade, não é abrupto, né? Então, considerando que esse filtro é ideal, o que não é o caso. Então, se eu pegar esse canal que tem banda passante de 3.000 Hz, 3 kHz, e jogar um sinal de 300 bits por segundo, a primeira harmônica desse sinal ela vai estar em 37.5 Hz, tá? Que é os 300 bits por segundo dividido por 8. Né? E nesse caso, eu consigo transmitir até harmônica 80. Né? Então eu vou ter um sinal com bastante fidelidade. Já na medida que começa a aumentar a taxa de bit por segundo, se eu aumentar a taxa de bit por segundo, vai chegar algum ponto, mais ou menos por aqui, em que eu começo a não ter uma fidelidade tão boa do sinal, até que eu chego no limite. Né? Com duas harmônicas, dificilmente eu vou conseguir decodificar esse sinal. A primeira harmônica do sinal já está lá em 1.200 Hz, né? Está próxima da metade da largura de banda. Então aqui eu começo a ter problema. Com 38.400 bits por segundo, eu praticamente não tenho nenhuma harmônica, né? Então não consigo transmitir nada. Então, com esses números, né, pessoal, fica claro que se eu tentar enviar um sinal a 9.600 bits por segundo, ele vai se parecer com isso aqui, né? Que é a nossa representação do sinal, né? Se eu tivesse só a primeira e a segunda harmônica. Né? E é difícil daqui, por exemplo, extrair que aqui tem 2 bits 1 e aqui tem 1 bit 1, né? Ou que aqui tem 3 bits 0. Né? Então é muito difícil decodificar esse sinal. Né? Então dá para ver aqui que seria complicadíssimo fazer essa decodificação. Né? E isso que nós estamos considerando esse canal sem ruídos. Né? Então, depois a gente analisa o canal com ruído. Então, se a gente limita a banda do canal, a gente limita a taxa de transmissão, o que é meio óbvio. Né? No entanto, tem alguns esquemas de codificação que eu posso utilizar quando eu tenho multinível de tensão, onde os níveis não são só 0 e 1, né? 0 e 3.3 volts, 0 e 5 volts. Quando eu tenho multinível, eu consigo atingir taxas mais altas por causa da modulação em nível também. Né? Então, quando eu penso em engenheiro eletricista, eu falo em largura de banda analógica, que é a quantidade medida em Hertz. Né? Quando eu penso no cientista da computação, eu falo de largura de banda digital numa taxa máxima de transmissão do canal em bits por segundo. No entanto, essas duas informações aqui, ou duas definições, elas estão interrelacionadas, porque a taxa de transmissão de dados em bits por segundo, ela na verdade depende da banda em Hertz. Né? Então, no final das contas, são coisas bem semelhantes. Né? Então, como é que eu consigo analisar qual que é a máxima taxa de transmissão que eu tenho por uma dada banda de um canal? Né?
Então, para isso, eu uso o teorema de Nyquist, o mesmo teorema que a gente usa no teorema da amostragem, né? Porque ele provou que um sinal arbitrário, ele passando por um filtro passa-baixa, né? E o filtro passa-baixa é o canal que tem essa largura de banda B, né? Eu consigo reconstruir esse sinal se eu mostrar ele pelo menos com uma frequência de 2B, né? Então, de duas larguras de banda. Se o sinal consiste em V níveis discretos, o teorema de Nyquist afirma o seguinte, né? Então, por que V níveis? Porque se eu tenho dois níveis, né, 0 e 1, ou 0 e 3.3 volts, esse log base 2 aqui, ele dá 1. Né? Então, considerando que eu tenho dois níveis, isso aqui é 1. Então, a máxima taxa vai ser duas vezes a banda, né, em bits por segundo. Então, se eu tiver aquela banda de 3 kHz, a máxima taxa que eu conseguiria, teórica, né, de transmissão, é 6 kbit por segundo. Agora, se eu considerar que o canal tem ruído, né, e ele tem, né, porque isso aqui isso é a máxima taxa sem ruído, né? Mas todo canal de transmissão de dados tem ruído, né? No mínimo, eu vou ter um ruído térmico que, pela a própria agitação das partículas, ele acaba sendo gerado em qualquer fio condutor. Mas eu tenho outras fontes de ruído, né? Se eu ligo uma lâmpada, eu tenho um conversor CCCC lá que liga uma lâmpada LED, e isso gera interferência eletromagnética, e isso pode contribuir para esse ruído térmico, que é um ruído que está em todas as frequências, mais ou menos com a mesma intensidade, né? Ruído térmico, ruído branco, ruído gaussiano, então tem vários nomes para esse ruído. Quando eu tiver esse caso, né, eu preciso considerar isso para definir qual que é a máxima taxa de transmissão de dados, né? Então, para analisar o ruído em relação ao sinal, a gente usa uma razão bem conhecida, que é a potência do sinal transmitido pela potência do ruído, que a gente chama de Signal to Noise Ratio, né? A taxa de sinal-ruído, né? E essa taxa de sinal-ruído, né, ela é pela potência, né? E sendo pela potência, geralmente eu represento ela em decibéis, né? Em que a representação em decibéis vai ser 10 log base 10 da potência do sinal pela potência do ruído, tá? Então a gente usa a escala logarítmica. Se esse sinal e esse ruído fossem representados em tensão, eu teria 20 log da tensão do sinal pela tensão do ruído, né? Então isso é bem conhecido já na literatura, né? Mas por que a gente usa essa base logarítmica? Porque geralmente o sinal ele é muito maior que o ruído, né? Então, como as proporções são muito grandes, é interessante usar a base logarítmica. Então, uma proporção aí do sinal para o ruído de 10, ele é 10 dB. Mas uma proporção do ruído de 1000, né? O sinal é 1000 vezes maior a potência do que o ruído, é 30 dB, né? Então, se eu for para 10.000 vezes, é 40 dB, né? Então, porque esses valores podem ser muito grandes, a gente usa a escala logarítmica. Então, considerando essa relação sinal-ruído, o Shannon estendeu o teorema de Nyquist, né, e considerou o ruído branco, né, esse ruído gaussiano no canal, né, e estendeu essa formulação da máxima taxa de dados, considerando um canal agora ruidoso, né, um canal com ruído, cuja largura de banda é Bhz, né? Então, como é que ele definiu a máxima taxa de dados em bits por segundo? Ela é a largura de banda em Hz multiplicado pelo log base 2 de 1 mais S por N, né? Sinal sobre ruído, né? Bits por segundo. Então, essa equação ela nos diz a melhor capacidade, na verdade, seria a máxima taxa que um canal real poderia ter, né? Esse é o limite teórico, né? Então, se eu pegar o ADSL, por exemplo, né, que a gente utilizava até ter a fibra ótica em casa, né, ele, em geral,
ele tem canais de largura de banda, ou utiliza um canal de largura de banda de 1 MHz. Tá? Então a largura de banda é 1 MHz, não significa que a fundamental, a portadora, está em 1 MHz. Né? E o nível sinal-ruído de um cabo telefônico comumente utilizado aí na comunicação ADSL com distância aí até 2 km, um bom nível sinal-ruído aí fica em torno de 40 dB. Então, o sinal é 10.000 vezes maior do que o ruído nesse canal. Então, se eu considerar esse caso, o limite teórico é 13 megabits por segundo. Né? E o ADSL original, quando eu digo ADSL original, isso aqui veio antes do ADSL 2, né, que é o que a gente mais tinha em casa nos últimos tempos, né, antes da fibra. O ADSL original ele limitava aí a comunicação a 12 megabits por segundo, embora muitas vezes a gente tinha taxas mais baixas. Por quê? Muitas vezes porque se alguém já viu um instalador vir instalar um modem DSL, ele fazia uma análise lá de sinal-ruído, né? O modem mesmo fazia essa análise, e dependendo da qualidade do sinal, ele não conseguia atingir esses 12 megabits por segundo. E essa taxa é uma taxa boa de transferência de dados para a época, né? Alguns anos atrás. Então, a prova de que esse número sai dessa equação, né, é pegar a largura de banda da ADSL, que é 1 MHz, considerar um nível sinal-ruído de 40 dB, né, e aplicar nessa equação, né, de Shannon, onde eu posso fazer uma transformação aqui para tirar esse log base 2 e passar isso aqui, ou passar a usar nessa equação aqui, o nível sinal-ruído em dB. Então, como é que a gente pode fazer isso? Para transformar isso aqui, eu posso fazer uma aproximação de que isso aqui esse 1 mais S sobre N pode ser aproximadamente o log base 2 de S sobre N. E ao fazer essa aproximação, eu posso transformar isso aqui em log base 10 multiplicando por logaritmo neperiano de 10 sobre logaritmo neperiano de 2. Tá? Que isso aqui dá uma relação de 3,32. E eu acabo ficando aqui com o logaritmo base 10 de S sobre N. Mas isso aqui não é representação de dB. A representação de dB é 10 log base 10 de S sobre N. Né? Então, se eu dividir isso aqui por 10, né, então eu teria 0,332, vezes o B, né, que vem dessa equação aqui, vezes o sinal ruído em dB, né, daí sim eu encontro a relação que usa essa banda e esse sinal ruído em dB. Né? Então eu fiz uma transformação aqui de logaritmo neperiano, logaritmo base 2 para logaritmo base 10, para aproveitar depois o sinal já ruído em dB. Né? Então se eu colocar aqui banda de 1 MHz e nível sinal ruído de 40 vezes o 0,332, vocês vão ver que isso aqui dá aproximadamente 13 megabits por segundo, né? Que seria a taxa teórica do ADSL1. Né? Bom, mas isso é uma análise do canal, então a gente sabe o que é o limite do canal quando eu tenho conhecimento da banda e do ruído no canal. Mas voltando a falar em banda base, né? A banda base é uma comunicação que basicamente converte os bits que eu tenho lá dentro de um processador diretamente em sinal elétrico analógico, né? Então tem o sinal lá em alguma tensão, seja ela 0 ou uma tensão, ou seja ela tensão negativa ou positiva. Né? E geralmente comunicação em banda base é utilizada quando eu tenho comunicação usando cabos, não comunicação em sinal sem fio, o que é meio óbvio, né, pessoal, porque eu não posso pegar e poluir o espectro de frequência de RF aí com um sinal que vai de 0 até um limite, né? Até porque as antenas iam ficar enormes, né? Se eu usasse baixa frequência, eu teria outros problemas, que nós vamos analisar depois quando a gente falar um pouco de antena. Né? E a forma mais direta que eu tenho de modulação digital é usar uma tensão positiva para representar o bit 1 e uma tensão negativa para representar o bit 0, por exemplo. Né? Ou uma tensão 0 para representar o bit 0. Né? Mas não é isso que acontece, né, pessoal? A gente tem várias formas de codificar bits em sinais elétricos.
o NRZ, o NRZ inverso, o Manchester, mas por que a gente tem vários tipos de codificação? Então a gente vai entender um pouquinho melhor. Tá? Então, para entender como que funciona a transmissão de um bit num cabo, a gente tem que fazer algumas definições. Por exemplo, quando eu tenho uma comunicação em banda base que eu represento um bit num sinal elétrico, eu defino algo chamado tempo de bit, que tem a ver com a taxa de bit por segundo. Tá? Então, quanto maior essa taxa de bit, que define o tempo de bit, mais banda eu preciso. Tá? Mas para qualquer esquema de codificação, eu preciso saber onde é que um bit começa e onde é que ele termina. Tá? Para poder decodificar esse bit a contento. O que acontece, pessoal, é que quando eu uso uma modulação, uma codificação, na verdade, do tipo NRZ, Non-Return to Zero, o que pode acontecer? Eu posso ter sequências muito longas de uns ou sequências muito longas de zeros, e isso pode causar um problema na decodificação do sinal. Depois a gente explora um pouquinho mais isso. Tá? Então aqui eu tenho um caso, ó, 4 zeros seguidos, 4 1 seguidos. Não há transição nenhuma. Tá? Então a única coisa que eu tenho para decodificar isso aqui em 4 zeros é esse nível de tensão e tempo. Tá? E a base de tempo de um processador não é a mesma base de tempo de outro processador, até porque os cristais que a gente usa nos processadores, eles têm variação de frequência pelo corte do cristal, por temperatura, entre outras coisas. Envelhecimento. Né? E se nós usamos base de tempo para definir a decodificação do tempo de bit, eu posso ter problemas quando eu tenho grandes sequências de mesmo valor de bit se eu usar uma codificação desse tipo aqui, NRZ. Tá? Então esse é o motivo, pessoal, que quando eu uso a comunicação UART, né, a Universal Asynchronous Receiver Transmission, né, que é a comunicação serial que a gente usa em microcontroladores, né, se criou uma codificação que usa símbolos e não bits. Né? Então, quando a gente fala em comunicação serial, a gente não fala em bits por segundo, a gente fala em bauds por segundo, que é uma referência antiga, né, baud, para chamar um símbolo. Então, não necessariamente se eu tiver 10 bounds por segundo, eu tenho 10 bits por segundo. Geralmente eu tenho menos bits por segundo. E esse aqui é o caso. Né? Então, a UART, o estado idle não transmitido, ela equivale ao nível lógico 1. Quando eu tenho uma transição de 1 para 0, e eu fico o tempo de um bit em 0, isso significa um símbolo de início. A partir desse símbolo de início, eu começo a transmitir os meus bits em NRZ. O que significa o non-return to zero, pessoal? Significa que esse bit aqui, ó, ele não transita no meio do bit. Se ele é 1, ele fica 1 o tempo inteiro. Se ele é 0, ele fica o tempo 0 o tempo inteiro. Tá? E é isso que causa que se eu tiver uma sequência de 1s, esse sinal seria inteiro aqui em 1. Tá? Então, por que eu tenho o start e o stop invertido? O start é uma transição de 1 para 0 e ficar o tempo de um bit em 0. O stop é uma transição de 0 para 1 e o tempo de 1 bit aqui em nível lógico alto. Tá? Então, se eu tivesse tudo 1 aqui, ele ia ter uma transição de 1 para 0 e depois ia subir aqui e ia ter todos os 1s. Então, eu tenho esse start aqui para dar como eu digo, uma sincronização, para eu saber, ó, aqui começa essa sequência de 8 bits. No entanto, se fosse tudo 0, ele ia ter uma transição para 0, ia ficar todo o tempo em 0, mas no final ele ia ter uma transição aqui para dizer, pelo menos, onde é que é o fim. Tá? Então, eu ia saber o fim, pelo menos. Então, o start e o stop, eles são símbolos, não são bits. Por isso, se eu tiver um símbolo de start, um símbolo de stop e 8 bits, eu tenho 80% da minha banda sendo usada de forma útil. O resto é sinal de sincronização, que é o start e o stop. Mas ele é necessário
porque esse tipo de modulação da porta serial, ele não tem um ponto de sincronização de bit a bit. Né? Então, você definiu que o máximo que eu transfiro são 8 bits sem um sinal de sincronização, justamente pela referência temporal. Né? A paridade é outra coisa que depois a gente comenta quando for falar em verificação e correção de erro. Tá? Então, um sinal NRZ ele pode ser unipolar, né, de 0 a um nível lógico alto, né, ou ele pode ser polar, né, ou bipolar, dependendo da referência, onde eu tenho sinal negativo e sinal positivo. Tá? Então, ambos são NRZ. Né? Então, quando eu tenho um bit 0, eu sempre estou no valor negativo, quando eu tenho bits 1, eu sempre estou no valor positivo. Então, esse é um sinal NRZ. Mas, devido a esse problema de sincronização, né, eu posso usar uma codificação que se chama as codificações Return to Zero. Tá? E essas codificações Return to Zero e Non-Return to Zero, elas também são chamadas de line codes, né, ou códigos de linha. Então, que é uma representação, uma forma de representação elétrica de um streaming de bits. Então, qual que é a vantagem do RZ em relação ao NRZ? É que eu tenho pontos de sincronização. Então, 0 continua sendo o nível lógico 0 sempre. Mas o nível lógico 1, ele vai ter uma transição para o nível lógico alto aqui, uma tensão, nível lógico alto, mas no meio do bit eu tenho um retorno para 0. Né? Então, o que isso significa? Sempre que eu tiver um bit 1, eu vou ter um retorno para 0. Então, eu tenho uma transição no meio de um bit 1. Se eu tiver só bit zeros nessa transmissão, eu continuo tendo o problema de sincronização. Mas tendo bits 1 no dado, eu tenho pontos de ressincronização do tempo. Né? Então, eu sei que uma transição de 1 para 0, eu tenho o meio do tempo de um bit. Né? Então, uma transição para 1 e depois uma transição para 0 é o tempo de meio bit. Então, eu só preciso saber, ou estar sincronizado no tempo de mais meio bit para saber qual que é o próximo bit. Tá? Mas na medida que eu começo a ter vários zeros, eu começo a talvez perder essa sincronia. O problema, pessoal, é que essa transmissão aqui, NRZ, ela precisa de um driver mais potente, de 3 dB a mais, né? Pelo tipo de... o sinal é menor, né? Então eu preciso mais potência, para a mesma probabilidade de erro, e eu tenho uma banda espectral ocupada maior. Né? Então, se vocês notarem aqui, ó, esse sinal tem uma fundamental e aqui eu tenho uma fundamental maior, porque eu tenho uma frequência maior de transição aqui. Então, esse sinal aqui, ele ocupa mais banda. Como é que eu resolvo isso, ou melhoro isso? Eu posso usar a bipolar Return to Zero, onde ora o 1 transita para um nível lógico positivo, ora o 1 transita para um nível lógico negativo. Então, isso vai se invertendo, e com isso a fundamental desse sinal aqui é de mesma frequência praticamente da fundamental de um sinal NRZ. Então, aqui eu tenho uma vantagem. Então, o que se percebe, pessoal? Que quanto mais eu aumento a taxa de transmissão, para qualquer tipo de codificação, eu começo a ter mais problemas de decodificação, porque os canais não são ideais e eu preciso ter cada vez fontes de tempo muito precisas. Né? Então, quanto maior a frequência desse sinal aqui, quanto maior a taxa de transmissão, melhor eu preciso ter a resolução de tempo para conseguir decodificar esses bits. Tá? Então, uma estratégia que a gente tem para evitar esse problema é o que a comunicação SPI faz, né? Que é ter um outro cabo, um outro fio, que fornece o sinal de clock. Tá? Quando eu tenho uma trilha ou uma placa no circuito impresso, né, ou um cabo curto, eu não tenho problema de ter mais um sinal de clock. É um fiozinho a mais, né, uma trilha a mais. Mas quando eu começo a ter cabos de metros, né, 100 metros, 200 metros, daí, para ter um sinal de clock, eu tenho o dobro de cabo. Né? Isso
implica em maior custo. Então, o que eu posso fazer? Uma estratégia que eu posso fazer é mixar um sinal de clock com um sinal de dados usando, por exemplo, uma porta Shor. Tá? E isso gera uma das comunicações mais conhecidas, aí, as codificações, que é a codificação Manchester. Tá? Então, se eu pegar um sinal de clock assim, né, tem um período completo por bit, e fizer uma Shor do clock com dado, né, então vocês vão ver aqui, ó, 1 e 1, né, na Shor 1 e 1 dá 0. Então eu tenho aqui o Manchester 0 ou negativo. Né? Por que eu estou fazendo ele bipolar aqui? Justamente para eu ter diminuir um pouco o uso de banda, né? Diminuir um pouco a fundamental. Então, 1 e 1, 0 ou negativo aqui nesse caso. Né? 0 e 1 dá 1. Né? Então sobe o sinal para 1. Quando o sinal transita aqui, ó, eu tenho 0 e 1 de novo. Então segue em 1. Quando o sinal cai para 0 aqui, 0 e 0, eu tenho 0. E assim por diante. Então quem forma esse sinal aqui é uma Shor. Qual que é a vantagem do Manchester? A vantagem do Manchester é que eu sempre tenho uma transição por bit. Né? Então, ao ter uma transição por bit, eu consigo decodificar muito mais fácil esse sinal do que decodificar um sinal que era assim, em que eu preciso tempos mais precisos. Tá? Então, quando isso aqui fica interessante? Quando eu estou lá em taxas bem mais altas, né? 1 megabit, 10 megabit, porque em 10 megabit por segundo, o que vai acontecer? O tempo de um bit é muito pequeno e daí eu preciso ter fontes temporais muito boas para decodificar esse bit. Tá? Mas aqui no Manchester, vocês podem notar que o 1 é sempre 0 transitando para 1 e o 0 é sempre 1 transitando para 0. Pode ver aqui, ó, 1 de novo, ó, 0 transitando para 1, 0, 1 transitando para 0. Então, a decodificação do Manchester ela é por níveis lógicos. Se eu tiver um nível lógico baixo transitando para um nível lógico alto, isso é um 1. Se eu tiver um nível lógico alto transitando para um nível lógico baixo, isso aqui é um 0. Tá? E até que ponto isso é um problema? Pode ser que, devido à qualidade do meio de transmissão, eu posso ter uma certa confusão do que é nível lógico alto e o que é o nível lógico baixo. Tá? Então, geralmente, eu tenho comparadores lá para definir o que é nível lógico alto e baixo. Tá? Daí, para resolver isso, você criou o Manchester diferencial. Tá? E como que opera o Manchester diferencial? Então, na versão inversa, né, ou a diferencial, né, eu tenho o Manchester diferencial e o Manchester diferencial inverso. Né? Eu tenho que considerar no Manchester diferencial ou no diferencial inverso que eu tenho transições no primeiro semiciclo, dependendo se eu tenho um bit 1 ou se eu tenho um bit 0. Tá? Então, vamos ver aqui esse caso aqui do Manchester diferencial clássico. Né? Então, quando eu transito de um bit 1 para um bit 0, aqui, ó, se eu tenho o bit 0, eu não tenho transição no início do semiciclo. Então, se eu estou em nível lógico 0, eu começo esse semiciclo com nível lógico 0. Agora, quando eu chego num bit 1, eu transitei de um 0 para 1, eu tenho transição no início do ciclo. Então, eu transito aqui no início do ciclo. Agora tem o nível 0, ó, o próximo nível 0. Então, eu não transito no nível do ciclo. Se eu tinha um nível lógico alto, eu sigo o nível lógico alto. Se eu desço aqui, chega no bit 0, eu não transito de novo, porque é bit 0. Chega no 1, transita no início do semiciclo. Então, o 1 ele não é sempre 0 para 1. Aqui o 1 é 1 para 0. O que define o bit é a transição nos inícios desse semiciclo. Não transitou é 0, transitou no início do semiciclo é 1. E isso usado em combinação com o nível lógico alto, a gente usa para decodificar o Manchester diferencial. Né? Então, o Manchester diferencial ele é menos sensível aos níveis de tensão, ele é sensível à transição de níveis. Né? E isso causa uma decodificação mais confiável, né, do sinal. Então,
O código Manchester, pessoal, ele foi usado na Ethernet clássica, nos primeiros padrões da Ethernet, até 10 megabits por segundo. Né? Mas o código Manchester ele tem aquele problema de precisar do dobro da banda, né? Porque ele tem as transições em meio de bit. Né? Então, se eu utilizar o código Manchester a 100 megabits por segundo, eu precisaria de um canal com largura de banda de 100 MHz. Então, para evitar isso, quando você subiu as taxas para 100 megabits por segundo, a gente não está nem falando de gigabit por segundo, né? Você trocou o Manchester novamente para o NRZ, mas o NRZ invertido. Né? Porque na comunicação NRZ eu tenho a frequência máxima gerada, né, menor, né, ou metade do que a de bits por segundo. Fica bem fácil de ver um sinal assim, ó, pessoal. Dá para ver que no NRZ eu tenho menos transição do que eu tenho aqui. Aqui até fica mais fácil de ver, ó, tem muita transição no Manchester. Já no NRZ, ó, eu tenho menos transição. Então a fundamental desse sinal aqui é de menor frequência. Aqui eu tenho maior frequência na fundamental. Né? Então começou a se utilizar o NRZ invertido, que a gente já fala o que é esse invertido. Né? E o motivo do NRZ invertido é que esse tipo de codificação, ou o problema do NRZ invertido, é que eu tenho o mesmo problema do NRZ. Eu posso ter longas sequências de bits 1 e de bits zeros, e daí eu preciso de precisão temporal. E agora eu estou com um sinal em megabit por segundo. Né? Então, eu estou em sinal aí na casa de nanosegundos. Então, eu preciso de base de tempo de nanosegundos. Então, obviamente, isso aqui não funcionou bem. Né? Então, o que fizeram para resolver o problema do Ethernet funcionando lá a 100 megabits por segundo? Se utilizou uma codificação que a cada 4 bits de dados eu tinha um quinto bit para sincronização. E esse mecanismo ele foi conhecido aí por conversão 4 bits, 5 bits. Né? Então, ao invés de usar o Manchester, que ele precisava do dobro da banda, então 100 megabits por segundo eu precisava de 100 MHz, ao aumentar 1 bit a cada 4, eu aumentei 25% a banda. Né? Então, se o NRZ precisava de 50 MHz de banda, o NRZI invertido, se utilizando do esquema 4 bits, 5 bits, ele precisava de 62,5 MHz de banda. Né? Então, um cabo menos exigente do que o cabo para usar o Manchester. Né? Então, eu tive que usar esse sinal de sincronização. O que é esse sinal de sincronização no final das contas? O NRZ invertido ele pode ter longas sequências de zeros ou de uns. E o que é o NRZ invertido? Num bit 1, eu tenho uma transição no meio do bit. Num bit 0, eu não tenho transição. Esse é o NRZ invertido. Então, ele fica um pouco diferente aí do NRZ tradicional. Agora, quando eu uso... na verdade, essa transição no meio de bit aqui ela é usada para sincronização também. Mas eu posso ter longas sequências de zero. Né? Então, eu tenho problema com as longas sequências de zero. Né? Então, esse aqui resolve sequências de 1, né? Porque se eu tiver sequências de 1, eu vou ter transições a cada bit. Ó. Mas não resolve o problema das sequências de zero. Então, essa codificação 4 bits, 5 bits, ela nunca deixa ter longas sequências de zeros. Então, 4 bits zeros, ele vira um monte de 1 com um 0 no final. 3 zeros e 1 vira 01, 001. 0010 de dados vira 10100. Então, eu nunca tenho mais do que 2 bits zero na sequência. Então, eu tenho sempre mais uns. E com isso, eu tenho mais transições. E no final das contas, isso aqui gera uma codificação que ocupa aí a banda de 62,5 Hz. Né? Então, para cada uma das 16 possíveis combinações de 4 bits, eu tenho um código de 5 bits. E, obviamente, isso aqui precisa ser decodificado do outro lado. Né? Então, acabou
é só isso que se codifica o sinal usado numa comunicação Ethernet 100 megabits por segundo? Ainda não, né? Porque a banda passante ainda era alta, 62,5 MHz. Então, para reduzir ainda mais a banda passante necessária, porque depois no futuro a gente foi para 1 gigabit por segundo, né? Inclusive nem é essa modulação mais. Né? Você passa por uma terceira fase de decodificação, né? Começa no NRZ, passa para o NRZ invertido, que resolve as transições em dbits 1, e depois você passa por um terceiro nível de codificação, que é a codificação MLT3. O que ela faz? Quando eu tenho um nível lógico alto, ou bit 1, né, o que acontece nessa codificação? Ora, o bit 1, ou a transição do bit 1, ela é nível lógico baixo, ora, ela é nível lógico alto, e se o sinal for zero, porque isso aqui é um bit 1, no NRZ1 ele é uma transição no meio do bit aqui, ó, ele é uma transição de 1 para 0. Né? Então o bit está aqui. Ó. Esse outro bit 1 é também aqui, ó, de 0 para 1. Tem essa transição. Tá? Então, quando esse sinal aqui ele for positivo uma vez, a próxima vez ele vai ser negativo. Que é o que mostra aqui. Ó. Quando ele for negativo, tá? O 0 fica em 0. A próxima vez que ele vai ser 1, ele fica positivo. Daí ele tem os zeros aqui, a próxima vez que ele for ficar 1, ele fica negativo. Então, o que vocês percebem? Ó? Aqui eu tenho uma frequência fundamental, aqui eu tenho uma frequência fundamental menor. Tá? Então, ao usar 0 e nível lógico alto, eu uso menos nível lógico negativo com nível lógico positivo e vou alternando eles. Tá? E isso aqui reduz a banda necessária para 31,25 MHz. Tá? Então, eu tenho uma otimização de banda para essa comunicação banda base. Então vocês viram que tem 3 fases de codificação do sinal para chegar na codificação que a gente usa numa internet sem base TX, né, que é a internet de 100 megabits por segundo. Bom, mas como é que eu decodifico esse sinal lá do outro lado, né, pessoal? Então eu pego esse sinal que provavelmente vai estar distorcido do outro lado do cabo, e eu tenho um amplificador e um equalizador. Então eu pego aquele sinal que está sem algumas harmônicas, né? Está todo meio detonado, né? E ao amplificar e equalizar, eu torno esse sinal um pouco mais próximo do sinal original quadrado. Né? Então eu vou ter atenuação em algumas frequências, o sinal vai estar todo mais abaulado, né? E isso dificulta a decisão, a tomar a decisão de qual bit ele é. Né? Então, ao equalizar esse sinal, né, eu tenho um circuito de temporização, né, e um circuito de decisão. Então, com base no tempo e com base nos sinais, ele regenera esse streaming de bits de 1s e 0s, né, usando qualquer que seja as codificações de banda base. Né. Então, voltando aqui, a gente tem alguns principais representantes, né, da codificação de banda base. O NRZ invertido, o Manchester, o Return to Zero. Né? Então, a gente tem vários tipos de codificação, chegando até essas codificações especiais, aqui, que nem essa que utiliza os códigos, e essa MLT3 aqui, que usa essa bipolaridade aqui no canal. Né? Então, tudo isso foi desenvolvido para a gente atingir maiores taxas. Mas, né, se eu usar uma comunicação, por exemplo, baseada em UART, né, quando eu uso Modbus RTU, eu estou baseando essa comunicação em UART. E o UART é NRZ. Né? Então eu vou ter os problemas aí do NRZ. Né? Não tem como fugir do NRZ. Se eu usar Modbus RTU, eu vou usar NRZ. Não é nem NRZ invertido. Né? E daí eu vou ter os limites de banda de um sinal do tipo NRZ, que nem o da UART lá, que tem o start e o stop bit. Tá? Bom, a gente falou um pouquinho então de comunicação digital em banda base. Né? Nas próximas aulas a gente vai falar sobre comunicação digital em banda larga, né, ou banda passante, para depois ir falar um pouquinho sobre multiplexação. Tá?
Falando sobre comunicação em banda larga e depois em multiplexação, a gente fecha um pouco esse assunto do canal físico. Depois eu vou falar só sobre alguns canais tradicionais, né, o RS422, o RS485. A gente fecha esse assunto de camada física, sobe a camada lá para a camada de acesso ao meio que é dividida, né, acesso ao meio e LLC, e depois começa a falar propriamente dito dos protocolos, né? Então, era isso, pessoal. Até a próxima aula.